Pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar com vocês agora a nossa tela, né, sobre agricultura, revisão da nossa aula de agricultura, tá bom? Falando sobre o espaço agrário brasileiro. Então, esse espaço agrário brasileiro, de alguma maneira, né, a gente sabe que ele é formado de maneira comercial, né, e agrobusiness. Então, esse comercial e agrobusiness, ele, né, ele está pautado, sobretudo, em commodities, né, em capital, por capital público e privado. Uma bancada ruralista, né, dentro de um contexto de concentração de terras. Nós temos um território muito grande no sentido continental. Nós temos grandes propriedades de terra e grandes famílias concentrando essas terras de alguma maneira. Isso vai fazer com que ela seja extremamente produtiva. E nós temos uma outra característica que é a de subsistência e familiar, certo? Então, assim, são as duas formas de produção agrícola que a gente reconhece. Tem outras? Tem. Mas essa está mais no foco, né? No território brasileiro. Gente, quando a gente fala de formas produtivas, a gente sabe que a função social da terra é produzir, não tem outro enfoque. Ó, intensiva, porque ela é técnica de seleção, lucro, Revolução Verde, Europa, Estados Unidos e policultura. Observe, quando eu falo de técnica de seleção, eu estou dizendo que simplesmente essas terras, elas, de alguma maneira, elas condizem com uma certa realidade de que o quê? Quando eu falo lógica do capital, eu estou dizendo que demanda muito dinheiro e demanda uma série de setores. Por exemplo, setores desde laboratórios e centros de pesquisa até as lojas de trator, né? Porque, assim, é um setor que, assim, não para, né? Laboratórios, aí você precisa de engenheiros agrônomos, agrícolas, técnicos agrícolas, médicos veterinários, zootecnistas. Você precisa de topógrafo para analisar o terreno. Então, é uma série de pessoas e de capital humano que vai ser investido para que essa terra, de alguma maneira, ela tenha rentabilidade, lucro. E aí, na Revolução Verde, a gente sabe que veio como um propósito de sanar a fome no mundo, que foi o que não aconteceu, né? Então, esse não acontecimento, de alguma maneira, propagou uma série de discussões, entendendo que, assim, a lógica era a demanda externa e não sanar o problema da fome, né? Ficou muito evidente essas questões. E, assim, quem poderia promover essa Revolução Verde? Os países que são extremamente capitalistas, porque isso surgiu no período de pós-guerra, né? Então, a ideia foi de fomentar e, de alguma maneira, sanar os problemas com a fome no planeta, né? E aí você tem um contexto de policultura. Por quê? Porque esses continentes são continentes de colônia de povoamento. E o que é que isso tem a ver, gente? Isso tem a ver porque justamente é o que a gente costuma dizer de evidenciar da seguinte maneira. Colônia de povoamento, a fixação desses povos é justamente para apenas produzir em pequenas e médias propriedades. Não é como foi feito aqui no sentido extensivo. E quando eu falo no sentido extensivo, porque às vezes algumas famílias elas já têm algumas propriedades e elas acabam explorando demais a terra, entendendo que a sua produtividade não está nas suas grandes extensões, né? Está pautado, sobretudo, na forma como se produz. Então, isso é uma grande contradição existente, né? E que precisa ser melhor organizada nesse sentido. Outra coisa, né, que é diferente, que na intensiva os animais são confinados. Na extensiva já são criados soltos. Por que na intensiva é confinado? Porque esse gado, seja lá que tipo de animal, vá
ser comercializado, ele é para o abate, né? Na extensiva, não. É produzido, é tudo solto, porque assim, é o leite, é uma manteiga, é um queijo. São coisas que vão ser vendidas no mercado interno, né? Então, na intensiva, a ideia é mercado externo. Eu falo para vocês que na agricultura é o quê? Comercial, demanda muito capital. E quando eu falo de capital, eu estou falando justamente no ideal de que público e privado, mas o privado vai investir pesado no agronegócio. Por quê? Porque ele é rentável, né? É só vocês verem aquele comercial, tudo é agro é próprio, agro é tech, né? Então tudo está envolvido nesse setor. Por que está envolvido? Porque é justamente, né, esse setor que vai fomentar a economia, né? E quando eu falo de fomentar a economia, é justamente porque é um setor que não quebra. Ele consegue capitalizar e consegue agregar uma série de setores, desde depósitos para armazenagem, o setor de maquinários, né? GPS, satélite, enfim, empresas que vão estar, de alguma maneira, trabalhando nesse setor, né? Certo? Então, assim, são, são situações que a gente precisa deixar muito clara, né? Para a gente deixar entender como é que funciona, tá bom? E aqui a gente tem a agricultura familiar, que a agricultura familiar, por incrível que pareça, ela demanda 70% do que vai para a nossa mesa, ou seja, mercado interno. Ou seja, ela emprega uma parcela da população, né? E o que ela produz é justamente para atender as nossas demandas. Uma vez que é comercial, ela é para mercado externo. É só a gente observar a CEASA daqui, o Centro de Abastecimento. Se vocês observarem, é formada, por grande parte delas, por famílias, né? Então, se vocês perguntarem, tiverem a curiosidade, elas produzem pequenas propriedades, seja ela a farinha, né? O coentro, o alface que a gente compra na feira, o tomate, pequenas propriedades e consegue abastecer, né? Em feiras, entregar esse produto. Né? E também elas abastecem as merendas escolares, né? As verduras que vão para as escolas, os legumes, as frutas, elas advêm dessa agricultura familiar dentro de um programa chamado PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, certo? Professora, recebe investimento? Recebe, mas muito pouco, tendo em vista o que recebe na agricultura comercial. Frente à pandemia, né, o Senado aprovou um auxílio de 2.500 para por família, para que pudesse subsidiar, né, em tempos de crise, em tempos de pandemia, se os mesmos não pudessem, né, comercializar, uma vez que em grande parte as feiras ficaram suspensas, né? Então, de alguma maneira, né, o Senado propôs que pudesse oferecer essa inclusão, né, esse fomentar a economia dessas famílias. Aqui, uma agricultura itinerante, né, o que a gente chama de agricultura de terraceamento, porque é em relevo íngreme, isso aí é no sudeste, sul e sudoeste da Ásia, Ásia de monções. Por quê? Porque no inverno o solo fica extremamente encharcado, proporcionando um solo fértil e a produção de arroz, né, a maior produção de arroz do mundo, de alguma maneira. Então, essa agricultura aí, ela é feita como se fossem umas escadinhas em degraus, por conta desse terreno que ele é muito íngreme, né? Existe uma topografia muito acentuada, tá? Agora a gente parte para falar de revolução tecnológica no campo, que é no sentido de biotecnologia, transgênicos, essa mudança comportamental no DNA dos nossos alimentos. É tanto que é lei, né? Tem que vir a letrinha T lá nos produtos que são geneticamente modificados. E a gente sabe que esses geneticamente modificados, eles causam um certo impacto, né? E esse impacto, de alguma maneira, ocasiona uma certa crítica no que diz respeito à comunidade internacional. Por quê? Porque é justamente, né,
o que a gente pode pensar aqui no sentido de que maneira isso é saudável, né? De que maneira isso pode me ajudar, né? De que maneira isso pode não fazer mal à população. Porque se a gente for olhar com relação à agricultura moderna, à orgânica, desculpem, essa agricultura orgânica, o produto ele é mais caro, porém ele tem uma qualidade, ele tem um tempo de duração muito maior do que os alimentos geneticamente modificados, né? Eles tendem a apodrecer mais rápido, o gosto é diferente, eles são mais viçosos, mais bonitos, mas em contrapartida, eles têm todo esse teor químico, né? E isso aí há estudos que comprovem que às vezes grande parte daquilo que é modificado demais, daquilo é que recebe muitos agrotóxicos, tendem a fazer com que a população seja mais doente. Então, é uma série de situações que a gente precisa organizar, né? Entender como é que essas coisas funcionam, tá? Então, gente, ó, falando ainda da nossa estrutura fundiária, observe a seguinte coisa, né? A gente sabe que a nossa estrutura fundiária ela é extremamente concentrada. E quando eu falo de concentrada, eu estou dizendo que, assim, ao longo do tempo, a gente sabe que essa estrutura fundiária ela é pertencente a grandes famílias, e isso vem como se fosse uma herança, né? De pai para filho, e assim foi, você vai herdar. E, de alguma maneira, ela é injusta, ela é desigual. Por quê? Porque existem terras, e se vocês observarem essa charge que eu pus aqui para vocês, né? Na segunda frase vem aí, ó, um latifúndio velho que o senhor não estiver usando. Ou seja, essa pessoa tem muitas terras, mas ela não usa. O que que acontece? Né? Ela não usa e aí faz com que pense-se da seguinte maneira, né? Como é que eu tenho uma terra e eu não produzo, né? Se a função social da terra é produzir, como é que fica isso daí? Então, observe, né? Então, a ideia aqui básica é compreender que a nossa estrutura fundiária, ela é oligárquica, né? Ela obedece a uma bancada ruralista que nós temos na Câmara e no Senado, certo? Recentemente, o governo, e antes de mais nada, eu não estou sendo partidário, só estou comentando uma notícia, tá? Que foi dito que o governo ia desapropriar essas terras que foram passadas para a reforma agrária para os assentados, né? E são terras que estão extremamente improdutivas. E certamente são terras que não estão pagando impostos, né? E aí você vai observando as contradições dentro de uma lógica, né? No que diz respeito aí à bancada, né? Que a gente tem aí ruralista, tá certo? Então, gente, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje enquanto revisão. Eu espero que eu tenha conseguido ajudá-los, tá? Qualquer coisa, vocês sabem onde vocês podem conversar comigo e no final das contas vai dar tudo certo, certo? Qualquer coisa a gente vai dialogar.